Então vamos iniciar o nosso conteúdo do dia de hoje falando um pouquinho sobre a administração do capital de giro, né? Então nós vimos lá qual que é capítulo 1, a função financeira, né? Que é maximizar o resultado. O capítulo 2 que fala sobre o fluxo de caixa, entrada e saída, né? Gente importante. E o capítulo 3, né, uma outra ferramenta importante que a gente trabalha na gestão financeira é o capital de giro, né? Então a gente precisa administrar a necessidade do capital de giro, até porque a gente viu ontem, né, aquela relação de liquidez e rentabilidade, né? Liquidez que é o dinheiro, rentabilidade que é o dinheiro para ele. Quero dinheiro para pagar as contas e eu quero dinheiro para investir e aumentar a minha rentabilidade. Então é uma mão dupla que fica complicado. Então a gente precisa administrar isso, essa situação. Então a administração é de suma importância, pois é a maneira como a empresa trata dos recursos situados em pontos chaves do balanço patrimonial, né? Que são os ativos e os passivos circulantes. Lembra que ontem nós vimos lá naquele balancinho lá, né? Ativo circulante, ativo a longo prazo, passivo circulante, passivo a longo prazo, né? Então são as contas que estão em constante circulação, como o dinheiro, né? Que é a conta caixa, o estoque de mercadorias, a contas a pagar, contas a receber, né? Porque está sempre em constante mudança. Você vende à vista, você tem direito a receber. Você compra a prazo, você tem direito, você tem uma obrigação a pagar, né? Então é esse ciclo que faz girar esses períodos e que a gente precisa conhecer para a gente verificar qual que é a necessidade nossa de ter o capital de giro, né? Esses recursos fazem girar o ciclo operacional, o ciclo financeiro e o ciclo econômico da empresa, que veremos mais adiante. Então nós vamos ver o que significa cada ciclo desse dentro de uma organização. Vamos conhecer o capital de giro, suas características e as ferramentas que possibilitam administrá-lo e analisá-los, né? Então, uma definição de capital de giro, né, que é importante a gente entender, né, porque é aquele recurso que é proveniente, muitas das vezes, ou do capital próprio da empresa, que nós já vimos, capital próprio é aquele recurso que o empreendedor investiu, ou é aquele recurso de capital de terceiros, que é o empréstimo, né? E também nós temos o capital próprio daquelas reservas que nós vamos constituindo tempo após tempo, tanto para investimento quanto para capital de giro. Então, são os recursos de curto prazo da empresa, ou seja, tudo que pode ser transformado em caixa o mais brevemente possível, que garantirá a sua liquidez. O que é a liquidez mesmo? Né? É a condição que a empresa tem de cumprir com as suas obrigações dentro do prazo, né? Então, para garantir sua liquidez, eu preciso ter dinheiro, ou o que possa ser transformado, né? Por exemplo, muitas das empresas, você tem os parceiros, né? Aqueles que compram sempre, que compram bem, às vezes nem está precisando comprar, mas você precisa bater meta, alguma coisa, eles fazem a compra, né? Às vezes você também, para cumprir sua meta, você dá um desconto diferenciado, né? Porque você está precisando ter o dinheiro em caixa. Então, às vezes você está com estoque alto, você vende um pouco de mercadoria, mas com um valor, com um desconto, para que você tenha o recebimento à vista e sim a condição de liquidez, que é a condição de pagar. E a manutenção do funcionamento, possibilitando comprar mercadorias, pagar os salários dos funcionários e todas as obrigações em seu tempo correto, né? Então, dentro daquele período, cumprir com aquelas obrigações para que você possa fazer, vamos dizer,
a estruturação da sua organização a partir da formalização desse capital, né? Porque é aquele dinheiro que realmente está sempre, compra mercadoria, boa parte do meu capital de giro é para mercadoria, depois para pagar funcionário, depois para pagar os fornecedores, né? Então você tem que estar sempre tendo com dinheiro na mão, porque, né? E às vezes a gente observa que a gente compra um produto para revender hoje, ou produz, né? Que produção demora mais um pouco na indústria, às vezes ele tem uns 10 dias de produção e depois fica mais 30, 40 para vender ainda, né? E depois de 30, 40 para vender ainda, você tem um prazo ainda para receber, né? Então observe como que o tempo que você fica com o capital investido, né? Então podemos dividir o capital de giro em duas partes: o capital de giro fixo ou permanente e o capital de giro variável ou sazonal. O capital de giro permanente refere-se ao volume mínimo de ativos circulantes necessários para manter a empresa em condições normais de funcionamento. Então é o capital de giro que nós temos que ter normalmente, rotineiramente, né? E tem o capital de giro variável, que é aquele que é em determinados períodos, tipo, dependendo do tipo de organização, na época do Dia das Mães agora, vende mais. Então, para vender mais, você tem que ter um estoque maior. Só que você não tinha um capital de giro. O que você fez? Né? Então, aí você constitui um capital de giro variável. Na época da Páscoa, no Dia dos Pais. Então, cada organização ela tem um período, né? Por isso que ele fala que é sazonal, porque tem um período durante o ano que você vai ter que ter, né? Ou até no final do ano, né? Porque no final do ano, se o mercado está bom para compra e venda, eu tenho que ter mercadoria, né? Eu vou ter que investir mais do que o normal, que eu invisto. Eu compro todo mês, eu compro 10 mil, mas esse mês eu vou ter que comprar 30. Mas onde que eu vou tirar 20? Né? Então, por sua vez, o capital de giro variável supra as necessidades adicionais e temporais de recurso, que ocorrem em determinados períodos, né? Que envolve alguma situação atípica, seja pela precisão de compras antecipadas de estoque e maior morosidade no recebimento dos clientes, maiores vendas, né? Chega no final do ano, estende 30, 60, 90, 120, né? Então, você que estava acostumado a receber com 30, 45, vai estender isso para 90, 120 dias. Essas operações promovem variações temporais na conta circulante, né? Que é aquela do balanço que nós vimos ontem lá no capítulo 2. Né? Temos ativo circulante, o ativo a longo prazo imobilizado. Passivo circulante, o passivo a longo prazo e o patrimônio líquido. E por isso são denominadas de sazonais ou variáveis. Por quê? Porque são referentes específicas a algum período de tempo. Outra situação interessante é que em tempos de crise há um resfriamento da demanda. Isso traz uma necessidade maior de capital de giro, né? Que é o que nós estamos vivenciando hoje. Em cenários destes, as pessoas compram menos temendo a crise. Tendem a poupar mais ou não têm dinheiro imediato para consumir em seu ritmo normal. Isso para uma empresa é sinônimo de poucas vendas, né? Então é o que nós estamos vivenciando hoje, né? O poder de compra caiu muito, muita gente desempregada, né? Então, para as empresas isso é ruim, né? Por quê? Porque você não vende muito, você não constitui um estoque, você tem que ter um capital de giro maior, né, para se manter enquanto realmente não está tendo uma movimentação na expectativa que você vinha tendo, né, principalmente antes da pandemia, que nós vínhamos num processo econômico de até um pouco crescente com a mudança do presidente e tal, né, mas aí depois, com a pandemia, isso ficou mais visível, essa necessidade do capital de giro. As empresas, para aumentar as vendas, né, faz promoções,
aumenta prazos, concede descontos e abre uma série de exceções. Né? Então, para que a empresa consiga vender, ela faz algumas alterações na sua forma de conduta da questão política e econômica. Né? Por quê? Porque ele tem que ser competitivo, ele tem que buscar, mas o outro vizinho tem, meu vizinho faz assim, meu concorrente vende assim, está vendendo com mais prazo. Então, porque a gente não pode ficar fora do mercado, então a gente tem que buscar essa competitividade. Por esse motivo é que nos tempos de crise aumenta a busca por recursos em instituições financeiras. Né? É o momento que estão passando, vira e mexe, tem que fazer um empréstimo para pagar as contas. Né? Então, quer dizer, você vai arrolar uma dívida sua de uma obrigação com um empréstimo que não é nem para investimento, é um empréstimo para pagar as contas que estão chegando e você não tem o dinheiro. Né? Então ele caracteriza esse capital de giro como sazonal. As instituições financeiras, por sua vez, fazem valer a lei da oferta e da procura para oferecer esse recurso a preço taxa de juros mais elevado, que é o que está acontecendo, né? Porque o mercado está com pouco dinheiro, o banco aumenta a taxa de juros. Outra peculiaridade pode ser facilmente observada na atividade rural. Há uma política do governo para subsidiar capital de giro e taxas atrativas para o agronegócio, que alavanca a economia do país devido ao seu alto processo, que é o que acontece. Né? Todo ano, na área rural, tem lá os bancos, eles têm o próprio governo, né, disponibiliza através dos bancos, das instituições bancárias, uma política de capital de giro. Né? Porque é muito recurso investido e às vezes você só vai vender a sua safra daqui quando acabar o período da safra. Né? Então, tudo bem que quando vende você capta muito recurso, mas mesmo assim, enquanto isso não ocorre, o custo da manutenção para enquanto você está produzindo até colher é muito alto. Né? Então, o próprio governo subsidia um capital de giro para a área rural. O capital de giro, né, também pode ser chamado em termos contábeis de capital circulante líquido, né, que é o CCL, capital circulante líquido. É encontrado facilmente após observarmos o balanço patrimonial e efetuarmos desta simples questão. Né? Então, o CCL é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Lembra que na aula de ontem eu pedi para vocês somarem lá o ativo circulante, que dava 3 milhões e 200, se não me falha a memória, e o passivo dava 825, né? Então, é essa conta aqui, ó, CCL, que é o AC, que seria 3.200, menos o PC, que seria 825. Então, tudo que eu tenho no circulante, menos... Então, eu tenho capital circulante líquido? Tenho. Né? Por quê? Eu tenho capital de giro? Tenho. Por quê? Porque tudo que eu tenho de bens e direitos a curto prazo, que é o ativo, menos o passivo circulante, que é aquelas obrigações, sobra-se um recurso. Né? Vou até entrar lá no quadro para a gente ver. Então, marquem aí, ó, CCL, é AC menos PC. Vou só alterar aqui um pouquinho.
Aí, ó. Estão observando aí? Então, o que eu falei lá é a relação do ativo circulante, que é essas contas aqui, ó, caixa, banco, duplicatas e estoque, que a soma desses valores dá 3 milhões e 200, menos o passivo, que é as minhas obrigações, que dá 825. Então, 3 milhões e 200 menos 825 sobra recursos. Né? Então, o que ele está falando é essa análise aqui, ó, que a gente parte a partir das contas do ativo circulante em relação ao passivo circulante, que é circulante também, lembra que eu falei que é tudo aquilo que está dentro do exercício social. O exercício social corresponde até o dia 31 de dezembro de 2021. Né? Então, tudo que eu tenho para receber e para pagar até hoje, da produção de hoje, até o dia de hoje, é o que está no balanço patrimonial. Então, lógico que eu vou vender mais para frente, vai amanhã, depois, só que eu tenho que parar num tempo para fazer análise. A análise minha é hoje. Como que se apresenta a minha empresa hoje? A minha empresa se apresenta dessa maneira. Então, dessa maneira, eu tenho CCL, que é o capital circulante líquido. Eu tenho capital de giro. Né? Aqui, ó. Então, aqui ele dá um exemplo. Ó. Vejamos um exemplo onde o AC é 80 e o PC é 40. Então, logo fica 80, ó, CCL é ativo circulante menos passivo circulante. CCL é igual a AC menos PC. 80 menos 40, eu tenho 40 de capital circulante líquido, que é capital de giro, que é o que está sobrando das minhas contas. Então está sobrando 40. Então quer dizer que eu tenho 40 de capital de giro. Nesse caso, a empresa dispõe de 40 para utilizar como capital de giro, ou seja, suas reservas disponíveis são maiores do que suas obrigações de curto prazo. Aqui, ó, as minhas reservas de bens e direitos é menor que as minhas obrigações, que é 40. Então, 80 menos 40 sobra 40. Então, esta empresa terá facilidade em honrar seus compromissos nos prazos determinados. Então, está significando isso que, eu vou ter condições de pagar as minhas contas dentro do prazo. Agora, uma situação negativa. Ó, o AC é 80 e o meu PC é 100. Então, fica AC menos PC, 80 menos 100. Então, quer dizer, o capital CCL é menos 20. Eu pergunto, se é menos 20, eu tenho capital de giro? Não, né? Por que não? Porque o que eu devo é maior do que eu tenho. Nem que eu queira, eu não tenho condição de pagar. Tudo bem, eu posso fazer um empréstimo, alguma coisa, vai mudar, lógico. Mas hoje, eu te perguntar, você tem capital de giro? Ah, eu tenho 80 reais, 80 alguma coisa, e tenho 100 para pagar. Eu vou conseguir pagar tudo que eu devo? Não. Opa, se eu não vou conseguir pagar tudo, logo eu não tenho capital de giro. Né? Então, é a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, onde o passivo circulante ele é maior do que o ativo circulante, né? Enquanto em 20. Então quer dizer que eu estou com déficit nas minhas contas do circulante em 20 reais, em 20 alguma coisa. Né? E nesse caso, então, a empresa ela se caracteriza como uma empresa insolvente, que não dá conta de pagar suas obrigações dentro do prazo. Não é aquela empresa que fala que tem liquidez, ela tem insolvência. No sentido inverso, em que uma empresa detém capital de giro líquido negativo, revelado pelo passivo circulante, maior que o ativo circulante, denota que os recursos de curto prazo da empresa não são suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo. Né? Então,
É as duas situações que nós temos, que nós vamos encontrar. CCL positivo e CCL negativo. CCL positivo, eu tenho capital de giro. CCL negativo, eu não tenho capital de giro. Né? E há empresas que adquirem financiamentos de longo prazo em bancos ou instituições financeiras para dispor de um capital de giro que garanta suas operações. Nesse caso, chamamos esse recurso de capital de giro de terceiro, que aí é aquela questão. Capital de giro de terceiro, eu fiz um empréstimo. Nesse caso aqui, eu tenho R$80 e tenho 100 para pagar. Como que eu faço para me pagar? Ou eu pago só 80 e fico devendo, ou eu vou no banco e pego mais 20 para poder pagar esse 100. Né? Que aí é o que está falando aqui, denominado de capital de giro de terceiro. Né? Ao contrário disso, do capital de giro de terceiro, quando a empresa reserva parte dos recursos próprios, né, lembra que eu falei? Que ela dispõe provenientes da integralização dos sócios, que é o capital social. Quando você monta a empresa, você põe lá 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. E as reservas de lucro, para utilizar como capital de giro, denominado de capital de giro próprio. Né, que pode ser encontrado também pela diferença entre o patrimônio líquido e o ativo não circulante, como a gente vai ver adiante. Então, capital de giro próprio, vamos ver se a empresa tem. É a mesma coisa aqui, ó, lá naquele primeiro exemplo lá. Ó, as contas são essas: AC 80, que é ativo circulante, ANC, ativo não circulante, 140, PC é passivo circulante 100, PNC passivo não circulante 40 e PL 80. Né? Então vamos, capital de giro próprio. É o PL menos a ANC. PL é. Opa, não é isso. Aqui, ó. PL é 120 menos a ANC, que é 100. Então é PL menos a ANC. Aqui, ó. PL é 120 menos a ANC, que é. Então quer dizer, eu tenho também capital de giro próprio com aquelas informações. De quanto? De 20. Né? Já no caso 2, PL menos ANC vai ser aqui, ó, PL é 80, ANC é 140. Então aqui vai dar negativo de 60. Aqui, ó, 80 menos 140. O que é o PL? É patrimônio líquido, a ANC é ativo não circulante. Logo, o capital de giro próprio é menos 60. Da mesma forma, existe capital de giro próprio negativo? Não. Né? É uma medida de liquidez que revela que são os recursos próprios da empresa ou os recursos de empréstimos que estão financiando suas atividades correntes, o ativo circulante. Né? Então essas informações é importante porque a gente vai entender se o que está carregando a empresa é o dinheiro que ela mesma está girando ou é dinheiro de capital de terceiros, que eu estou tendo que fazer empréstimo para pagar, estou fazendo empréstimo para pagar, fazendo empréstimo para pagar. E assim vai girando uma bola. É análise para a gente fazer, para a gente entender de se a liquidez que essa empresa está tendo, ela é resultante do quê? Né? Se é do capital próprio, ou de terceiro, ou é o capital da própria empresa. Né? Capital próprio é do dono, capital de terceiro é o banco, e capital da própria empresa é a riqueza que ela mesma gira. Que o normal dentro da empresa é o capital de giro que ela mesma gire, né? Ela mesma produza e você consiga pagar suas obrigações, constituir uma reserva e sim pagar suas obrigações. Por isso é importante a gente entender a importância dos ciclos, né? Que é o que ocorre dentro das organizações. Então, eu vou falar aqui com bastante calma. Se tiver dúvida, é bom perguntar, porque isso daqui é importante e vai fazer parte em todos os para frente aí. Então, o ciclo operacional da empresa, né? Então, na indústria, ela se inicia na aquisição da matéria-prima. Então, eu comprei a matéria-prima, dia 1º, né? E no caso de uma empresa industrial, ela se finaliza no recebimento
venda do produto final, no recebimento. Então quer dizer, ó, o ciclo operacional. Eu comprei a matéria-prima dia 1º, ficou produzindo meu material, a matéria-prima, até o dia 10. Aí dia 10 ele foi para a área de vendas. Ficou mais 20 dias e eu vendi ele. Então quer dizer, só aí ele já ficou 30 dias dentro da empresa. 10 dias na produção, mais 20 dias para vender. E eu vendi 30, 60 e 90. Então qual que é o ciclo operacional? O ciclo operacional dessa empresa é os 30 dias iniciais, que foram de quando eu comprei, eu transformei, ficou para venda, são 30 dias. Aí eu vendi 30, 60 e 90. Então quer dizer, são 120 dias. Então quer dizer, meu ciclo operacional é 120 dias. O que significa o ciclo operacional? É o período que eu tenho dinheiro, bastante, eu gasto meu dinheiro na compra de matéria-prima, boa parte do meu capital de giro é para matéria-prima ou para o estoque de mercadorias, se você não produz, mas você vende, e o seu produto fica parado um tempo, e ainda depois de vender, você tem um prazo para receber. Porque você não vai receber no 30º, você não vai vender à vista. Muitas das vezes... Oi? Significa que se não tiver um capital de giro bom para vender desse jeito, aí o cara está arrochado. Exato. Né? É essa situação que nós temos que entender e conhecer das empresas aonde está, qual que é o ciclo operacional dela. Eu estou falando até um exemplo muito estendido, né? Mas é isso, só para a gente entender. Então, o que é o ciclo operacional? É o período que eu tenho dinheiro, eu compro matéria-prima, eu transformo meu produto, eu vendo e eu recebo de novo. Você imagina? Isso em 120 dias. Né? Porque, ó, ele fala aqui, ó, se inicia na aquisição da matéria-prima e finaliza no recebimento pela venda do produto final. Então, nós vamos vender em 30, 60 e 90. Então, eu vou receber uma parte com 60 dias, né, porque 30 já foi para produção e venda, mais 30 para receber uma parte, depois mais 30 para receber a outra, dá 30, 60 e depois mais 30, 90 dias. 90 dias depois que eu já gastei 10 dias de produção. Então, quer dizer, o período que você vai ter dinheiro novamente completo em caixa é 120 dias. Né? Isso para a empresa é loucura. Né? Curioso. E outra coisa também, igual que a gente estava falando ontem, né, sobre a questão de compra a prazo, né, 30, 60, 90 de compra também, né, de mercadorias. Se a empresa comprar a prazo também e quiser ir trabalhar desse jeito, é fim de carreira. É, exato. Né? Mas então, eu como falei, como que é o seu nome? Wagner? Wagner. Como eu falei, eu estou dando esse exemplo, ele é um pouco estendido para a gente entender. Né? Mas a gente tem que conhecer isso dentro da nossa empresa e cada vez mais tentar diminuir isso. Né? Por quê? Porque é o período, esse período de 120 dias, eu fico descapitalizado uma parte. Até porque quando eu compro também a mercadoria, eu não pago ela no dia, porque eu comprei dia 1º, mas eu não paguei. Mas ele me dá 30 dias, meu fornecedor. Então quer dizer, do dia que eu vendi, né, porque ficou 10 dias para produzir, mais 20 para vender, então esses 30 dias, beleza, eu estou com dinheiro, mas dia 30 eu já tive que pagar meu fornecedor. Aí de quando eu pago meu fornecedor até quando eu vou receber, é uma outra parte, que é o ciclo financeiro, né? Que é o que nós vamos ver o próximo período. Mas, só um minutinho, Felipe. Então, o que nós temos que entender é que o ciclo operacional, ele inicia no dia da compra da matéria-prima e ele finaliza quando eu recebo a última parcela da venda daqueles produtos. Né? Então, esse prazo é um prazo longo que cada vez mais nós temos que estar reduzindo ele. Né? Nesse exemplo que eu dei, vocês entenderam que foi, eu comprei matéria-prima, chegou,
produzi, ficou para venda 20 dias e vendi. Então, quer dizer, só aqui na produção para vender foi 30. Mas, depois que eu vendi, só que eu vendi em 30, 60 e 90. Então, quer dizer, foi mais 30, 60, mais 90 dias. Com mais 30 que eu já tinha produzido, deu 120. Né? Então, o ciclo operacional ele se dá na compra da mercadoria ou matéria-prima e o término dele é no ato do recebimento dessa mercadoria. Para vocês entenderem. Diga, Felipe. Eu fiquei na dúvida aqui agora. Vamos supor, se eu trabalho com alimentos perecíveis. Sim. Né? E eu compro para pagar para o fornecedor em 30, 60, vamos supor, 90 dias. Sim. Eu expus aquele produto do dia 1º ao dia 30. Vendi toda a mercadoria. E aí, eu pego o que eu vendi, como é alimento perecível, se eu passar mais de 30 dias com ele na prateleira, ele vai se perder. Sim. Não. E aí, vamos supor, e eu comprei ele do fornecedor com 90 dias de prazo para pagar, 30, 60 e 90. Tá. Não, aí é bom, porque você vai, como você vende. Quando você... Igual a colega deu exemplo ontem, e vende tudo à vista, né? Não vende a prazo. Assim, eu já vi alguns casos, não sei se é correto, que eles falam, né, que descobrir um santo para tampar outro, para cobrir outro. A empresa fazia o que ela fazia, a mercadoria chegava, era para pagar 30, 60, 90, o mercadoria que chegava hoje, a do mês passado, essa desse mês pagava do mês passado, entendeu? Sim. Ia se pagando. Então, mas ele tá, de certa forma, ele está com déficit, né? Porque se Sim. Eu para mim, eu, na minha opinião, não acho correto. Porque você vai estar cobrindo um santo e descobrindo o outro. Agora, se o meu fornecedor, ele me deu 90 dias para pagar, 30, 60 mais 30, beleza, 90 dias. E eu consegui vender tudo no mês, que é alimento perecível, vendi à vista. Não, aí não tem problema, aí você não tem problema de capital de giro. Porque, isso. Só que o problema vai ser o acúmulo do seu fornecedor. Na sua opinião, eu devo pagar todo logo a mercadoria ou vou pagando aos poucos? Não, você pode pagando aos poucos, mas que faça uma programação para isso. Porque você vai ter muito capital de giro e as suas obrigações vão estar estendidas cada vez mais. Então, aí no outro mês você compra de novo, em um mês ou estourando 40 dias você já recebeu. Só que você tem mais 30, 60 e 90 para frente, né? Que é o caso desse exemplo que você deu. Então, você tem que, nessa questão, nessa situação, é bom, muito bom. Porque sempre você vai ter o capital de giro, né, para você pagar as suas obrigações dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter sempre uma obrigação a longo prazo, né? Que cada vez mais ela vai se estendendo, 30, 60, 90, aí o mês que vem você compra de novo 30, 60 e 90. Então você tem que ser... Para mim, eu prefiro logo liquidar para não se estender. Tudo bem, porque isso pode ser uma tentação para o empresário e ele falar, não, eu estou com muito fluxo, giro de capital de giro. E às vezes não é dele. Exato, e aí ele não entender que ele tem toda a obrigação para frente. Né? O famoso ilusório, né? Exatamente. Cobrar estoque, né? Porque uma coisa é você vender um mês assim, né? Igual esse exemplo aí, essa suposição do Felipe. Outra coisa é você liquida o estoque que comprou em um mês, né? Então eu tenho capital aqui que mantém, aí onde o cara vai lá e não, vou comprar 2 vezes a quantidade que eu vou vender. Aí não, aí já é burrice. Mas é o que mais acontece hoje ainda aí. O cara achar que porque está recebendo, está vendendo rápido, ele querer dobrar na ilusão de tentar dobrar o faturamento dele no mês reclusório, ou o que muito acontece que o cara começa a ter uma entrada rápida demais e está tendo liquidez para pagar, e o cara vai lá e, por exemplo, abre uma outra filial, entendeu? Só por causa que o cara não pensa igual a pessoa falou, não pensa mais pra frente, né? Aí é a questão de você pagar adiantado igual você acha que é melhor pagar adiantado, ou, né? Porque ou minha opinião, ou você, vamos supor, se eu der conta de comprar, vamos supor, vende a mercadoria desse mês todinha completa. Beleza, estou com capital de giro, estou com dinheiro, paguei. Eu consigo comprar aquela mercadoria à vista, porque isso é até mais barato
comerciante. Sim. Isso era o que eu ia finalizar aqui nesse momento, porque quando você tem nessa situação, é interessante você comprar à vista, porque à vista você tem desconto. Então você vai ter mais condições na hora da sua venda de ser competitivo e ter uma maior rentabilidade. Porque com certeza, quando você paga à vista para o fornecedor, ele te dá um desconto. Né? Ou você pode comprar um pouco mais de quantidade do que o normal e também pagar à vista, né? Porque você está com capital de giro. Né? O empresário ele tem que pensar nisso. Quando eu não tenho obrigação, melhor. Se eu tiver dinheiro e não tenho obrigação, boa. Agora, se eu não tenho dinheiro e também não tenho obrigação, tá bem, tá bom. Né? Então eu vou trabalhando, mas o que a gente não pode é pensar que aquele dinheiro que está em caixa, aquilo está de sobra. E não é. Só que quando vê o dinheiro, o olho cresce. Aí o olho cresce, abre filial, compra 2 vezes mais. Né? E aí é onde muitas das vezes o cara se estrepa, como diz, e aí quebra, né, mais adiante, porque aí fica com estoque alto de mercadoria, alguma coisa, o dinheiro do capital, o dinheiro dele está empatado naquela mercadoria, né, porque aí chegou a pandemia, alguma coisa e deu. Então é uma situação que tem que ser bem analisada. Olha, daí porque eu conheço amigos, tem amigos meus, aí, não é nem 1 e 2, não, tem vários que fizeram dessa forma. Estava indo assim com empresa com mais de 2 anos de, quer dizer, estabilizado, né? Sem déficit nenhum, sem déficit nenhum, aí viu que estava tendo uma entrada bem superior ao débito, ao custo, né? Ao crédito. Aí foi que abrir filial, com 3 meses acabou com tudo. Porque avançou na luta, meteu esporte, tudo, e assim, para a empresa, qualquer ramo, dias bons e dias ruins, entendeu? Então, você tem que sempre trabalhar com a mais, com a pesquisa de mercado, essas coisas assim, para você não ser surpreendido no dia de amanhã, né? No mês ruim, no dia ruim. E abrir filial é complicado. Abrir filial é complicado. Beleza. Muito. Eu conheço agora uma empresa que, assim, tá meio que fechando as portas, não tá fechando 100%, mas tá meio que fechando as portas assim, e mudando meio que o ramo. Por quê? Porque durante a pandemia, como a compra era muito alta, a mercadoria ficou parada, o estoque ficou parado. Sim. Não deu conta de girar. E agora tá com o dinheiro empatado lá. Né? O dinheiro é mercadoria. Então, e os boletos veio, né? E os boletos venceu. Então, em outras palavras, o ciclo operacional ele incorpora sequencialmente todas as fases operacionais. Né? Recebimento da matéria-prima, a venda do produto e o recebimento dessa venda. Né? E aí, dentro desse período, esse exemplo que eu dei, por exemplo, que é 120 dias, eu tenho que pagar o meu fornecedor. Tá aqui, ó. Período médio de pagamento do fornecedor. Ó, pagamento do fornecedor. Por quê? Porque, vamos um exemplo. Eu tenho 100 mil. Aí eu comprei 80 mil de mercadoria. Beleza, eu tô com os 80, eu tô com 100 na minha mão. Mas aí chegou isso em 120 dias. Aí chegou em um período desses 120, que quando eu comprei a mercadoria foi aqui, ó, dia 1º, 45 dias o meu fornecedor me dá. Então, chegou 45, eu tive que pegar dos meus 180, paguei. Aí, desses 45 dias até os 120, vai dar quanto? Vai dar 60, se for 60, 75 dias. Então, esses 75 dias aqui para frente é chamado o ciclo de caixa ou o ciclo financeiro, que é esse aqui. O que significa o ciclo financeiro? Eu tinha 100 mil, eu comprei mercadoria, não paguei ainda, eu sei que o ciclo operacional meu ele demora mais ou menos 120 dias, eu tenho que ter um capital de giro. Chegou no 45 dias, eu tive que pagar meu fornecedor. Tá aqui, ó. Então, dos 100 eu paguei, fiquei com 80. Tinha 100, paguei 80, fiquei com 20.
esses 20 eu tenho que passar ainda 2 meses e meio para acabar de pagar o fornecedor. Observa o ciclo de caixa. Por isso, eu só dei esse exemplo estendido para a gente entender. E esse período do ciclo de caixa é o período que eu fico sem o dinheiro. Porque eu tinha 100 mil, paguei o fornecedor 80, fiquei com 20, mas eu só vou receber de novo nos 120 dias. E eu paguei o fornecedor com 45. Até os 45 estava bem, depois. Né? Então, é denominado esse período que fica da data do pagamento do fornecedor até o recebimento da venda, é o ciclo de caixa, que é aquele período que a gente fica descapitalizado. Né? E nesse período tem 75 dias. Só ali tem 2 folhas de pagamento para ser feita. E eu só tenho 20 mil. Né? Para o capital de giro. Então, a importância de conhecer essas informações. Então, o ciclo financeiro ou ciclo de caixa envolve todas as etapas do processo de produção. O ciclo financeiro ou ciclo de caixa nos mostra a distância que existe entre o pagamento da matéria-prima ou mercadoria para revenda, que é o fornecedor. Então, aqui, ó, ele nos mostra que é esse período aqui, ó. Tá vendo eu mexer com o mouse aqui? E o processo de produção e recebimento das vendas. Então, quer dizer, ele é o período que envolve daqui até aqui. Aqui tudo, no meu, tem 120 dias. Daqui até aqui, eu dei um exemplo só de 45. Então, quer dizer, eu vou ficar ainda 75 dias com 20 mil reais, no exemplo que eu dei. Então, existe ciclo. Esse ciclo só existe devido à falta de sincronia que existe entre pagamentos e recebimentos. Em uma situação hipotética, onde o pagamento do fornecedor e o recebimento das vendas ocorresse no mesmo dia, o ciclo financeiro não existiria. Um exemplo, qual que é o ciclo financeiro da faculdade? Quantos dias é o ciclo financeiro da faculdade? Quem pode me dizer? Oiê, estão me ouvindo? Não, sim. Quanto que é o período do ciclo, o ciclo operacional da faculdade top? De quanto em quanto tempo que ela vende a mercadoria dela e ela recebe? 30 em 30, não? 30 em 30, exatamente. Você não tem que pagar todo dia 10, 12 lá? Tudo bem que todos não pagam no mesmo dia, mas se fosse certinho, todos pagariam dia 12, aí você vai ter 30 dias para trabalhar e você já tem no outro dia 12 mais o montante de recurso. Então quer dizer que o período, o ciclo operacional da faculdade, que é o período que ele tem dinheiro, que ele paga o fornecedor, que ele paga os professores, ele paga os funcionários e recebe de novo, é 30 dias. Então, começa de novo o ciclo operacional. Ele tem lá o produto dele, ele vende, os alunos pagam, ele pega o dinheiro, paga isso, paga aquilo, dia 12 de novo. Então, é 30 dias. Né? Só para a gente entender o que é o ciclo operacional. Então, esse ciclo do financeiro, ele só existe devido à falta de sincronia que há entre pagamentos e recebimentos. Em uma situação hipotética, onde o pagamento dos fornecedores e o recebimento das vendas ocorressem no mesmo dia, o ciclo financeiro não existiria. E o ciclo econômico, né? Não se atém às operações financeiras, pagamento e recebimento. Ele se inicia no dia da compra da matéria-prima, independente do seu dia de pagamento, né? O econômico, e termina na venda do produto também, independente do seu recebimento. Né? Então, ele inicia no dia da compra da matéria-prima, dia 1º, e termina no dia da venda, o ciclo econômico. Então, o ciclo econômico, nesse exemplo que eu dei, é 30 dias. Porque eu comprei, lembra que eu falei dia 1º, ficou 10 dias, e com 20 dias eu vendi. Não foi isso que eu falei?
Então 10 com 20, 30. Ele não depende nem de eu pagar o fornecedor, nem dos meus clientes me pagarem. Então esse é o denominado ciclo econômico. É um conceito que não se prende aos momentos de pagamento e recebimento de numerários, então somente aos momentos chaves do processo de produção, né? Então é um ciclo só para a gente ter a informação do processo de produção, de quando a quando, né? Mas eu quero deixar bem claro, e vocês têm que entender esses dois, que isso é importante: o ciclo operacional e o ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Quando que isso ocorre? A companhia de... Deixa eu ver se tem um exercício aqui. Tá. Então, só para a gente exercitar. Companhia de rodas quadradas relatou os dados apresentados na tabela seguinte. Quer saber qual que é o ciclo financeiro da empresa em dias, qual é o ciclo operacional da empresa em dias, né? E aí ele tem os prazos médios de estocagem, o recebimento das vendas e o pagamento de fornecedor. 20 dias. Deixa eu só ver uma coisa. Ativo circulante. Deixa eu ver se esse daqui prazo vendas diárias. Espera aí. Compras diárias, fornecedor. Não, mas aqui desse aqui está faltando informação. Relatou os dados apresentados sobre qual o ciclo financeiro da empresa em dias. Prazo médio de estocagem. Prazo médio de receitas de venda, 15. Estoque. Passivo segundo fornecedores. Não, vamos fazer esse daqui então. Esse daqui tem as informações, né? Tá aqui. Mas por que aquilo lá tá lá? Tem alguma coisa que dá pra saber. Ah, tá. É. 7.000 visitas. X. Acho que dá para fazer também. Prazo médio de estocagem, recebimento das vendas e fornecedores. Quanto dá receber, tá. Vamos ver então, vamos ver se a gente dá conta. Quem aí pode me ajudar? Felipe? Que está aí na sala, que pode me ajudar a resolver aqui. Porque eu vou sair da tela, vou abrir uma outra tela para a gente tentar fazer. Opa, quem pode me ajudar? Sérgio, você me ajuda, Sérgio? Alô? Não está saindo som, não estou ouvindo. É só falando as informações. Então vamos calcular isso aqui, ó. A Companhia do Mar da Prata S.A. apresenta os dados seguintes. Pede-se para calcular. Oi, ô Wagner.
o ciclo operacional, esse a gente faz aqui mesmo. O ciclo operacional, o ciclo financeiro, o ativo circulante, o capital de giro. Considere o ano comercial formado por 360 dias. Então ele diz que o custo do produto vendido anual é de 6.480. O prazo médio que ficou no estoque o produto dele é 45 dias. As compras anuais é de 5.400. O prazo médio de recebimento que ele demora para receber é 45 dias. E as vendas anuais dele dos produtos é 7.200. E o prazo médio de pagamento, né, que ele paga o fornecedor é com 60 dias. Então tá aqui. Ó. Então nós temos que a primeira coisa é entender o ciclo operacional. Que o ciclo operacional é prazo médio de estocagem, tá aqui, ó. Ciclo operacional é o prazo médio que ficou no estoque mais o prazo médio que eu recebi. 45 mais 45, 90. E o ciclo financeiro é os 90, que é o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, 60, tá aqui, ó. Então o ciclo financeiro é 30. Então quer dizer que desses 90 dias aqui, ó, que é quando eu compro mercadoria, produzo, transformo, vendo e recebo, o meu ciclo financeiro é 60. Eu pago meu fornecedor com 60 dias, então quer dizer que eu fico 30 dias, de certa forma, descapitalizado. Beleza. Então ele quer que a gente ache o ciclo operacional. Tá aqui, ó. O ciclo operacional é 45 mais 45, 90. O ciclo financeiro, tá aqui, ó. O ciclo financeiro é os 90 menos os 60, que é 30. E aí ele quer o ativo circulante, o valor do ativo circulante. Como que eu faço para achar o capital de giro na empresa prata através do ativo circulante? Tá aqui. Então, primeiro é as contas a receber, que é prazo médio de recebimento das vendas. Quanto que é o prazo médio de recebimento? Está aqui, ó, 45. Então é 45 vezes as vendas diárias. Quanto que foi as vendas nossas anuais? 7.200. 7.200, como é diária, eu tenho que dividir por 360. Logo vai dar 900. Então, 45 vezes essa divisão vai dar R$900. Tá aqui, ó. Agora os estoques. Mesma coisa, o prazo médio de estocagem vezes o custo da mercadoria vendida, diário. Prazo médio de estocagem está aqui, ó, 45. Já conhecemos. O custo da mercadoria vendida, aqui, ó, CPV, custo ou do produto vendido, a mesma coisa, é 6.480. 6.480, só que é diário, dividido por 360. É igual, se vocês façam essa multiplicação aí, para ver se está certo. Façam essa aqui, ó, primeiro a divisão, depois a multiplicação, para ver se dá os 810. E o total do ativo circulante, que é os 900 mais 810, que dá 1.710. Então, essas duas contas são do ativos. Contas a receber e estoque. 900 mais 810. Total do ativo circulante, 1.710. O passivo circulante, fornecedores. Então, tem lá o prazo médio de pagamento vezes a compra diária. Quanto que é o prazo médio de pagamento meu? Tá aqui, ó. Prazo médio de pagamento, 60 dias. Quanto que é as nossas compras? Compras anuais. As compras anuais foi de 5.400. Só que como eu preciso da compra diária, eu pego 5.400 e divido por 360. Essa divisão vezes 60, acho que dá 1.080. Então, o total do passivo circulante é 1.080. Ele quer, ó, o ativo circulante, né? E quer o capital de giro. Para mim achar o capital de giro, eu preciso achar o passivo circulante, né? Até porque, deixa eu só colocar aqui,
o CC. Só um minutinho. Vou colocar essa apresentação aqui e vocês vão vendo. Aqui é o CCL, que é o capital, é igual ativo circulante menos passivo circulante, que vai ser igual, CCL é igual a 1.710 menos 1.080. Logo, capital de giro é igual a 630. Então tá aí. Então a resposta é essa aqui, ó. Capital de giro 630. Né? Isso daqui é um pouquinho complexo. Eu queria que vocês vão ter que dar uma estudadinha nele, né? Pra gente fazer uma atividade. Eu acredito que amanhã eu vou postar uma atividade para a gente fazer em sala, né? Sobre esse tema aqui, porque é importante e a gente precisa saber. A necessidade de capital de giro, ela também é calculada através do saldo das contas do balanço patrimonial, né? Que é o valor das contas a receber mais o valor em estoque menos o valor das contas a pagar, né? Então tá aqui, ó, contas a receber 25 mais o estoque, que é 40, menos as contas a pagar, que é 35, né? Então logo uma necessidade de capital de giro de 30. Uma outra situação é através do ciclo financeiro, que é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento, né? Que o ciclo financeiro, ele te dá aqui, ó, PMR é 30, PME é 45 e o prazo médio é 35. Então vai ser 30 mais 45 menos 35, que é 40 dias. Então o ciclo financeiro é 45. Logo, as vendas por dia foi 750. Então a necessidade de capital de giro é 750 vezes 40, que vai dar 30 mil, né? Então são duas situações que a gente consegue avaliar. Como que a gente faz? A gente tem que ter as informações, se tem anual, se tem as vendas no mês. Se a venda é do mês, você divide por 30. Se a venda é anual, você divide por 360. Da mesma forma, o estoque, né? Qual que é o valor do estoque, o valor das contas a receber e das contas a pagar. Se você tem diário, melhor. Se não, você pega do mês, divide por 30. E você tem que conhecer os ciclos, os períodos, né? Porque esses períodos é que vão dar a gente essa condição de fazer essa análise, né? E de chegar nos resultados. Equilibrando essa balança, só um minuto, não há uma possibilidade de equilíbrio perfeito. Esse conflito sempre entre risco e retorno sempre irá existir, né? Porém, uma administração bem feita, ela pode minimizar esse equilíbrio, né? E ao menos teoricamente, já que na prática é quase impossível. Diga, quem ia falar? Não, só queria saber se em cima de tudo isso aí, é que se soma um valuation da empresa. Como? Em cima de, depois que faz toda essa dedução aí, é que dá o valuation da empresa? O valor o quê que eu não entendi? Valuation da empresa. O que é o valor eixo? O valor que a empresa... Não, aqui é para você ter a necessidade do capital de giro. Quanto que você precisa ter de capital de giro? Você perdeu a conexão. Aí agora lascou.
Só um minuto. Voltou aí? Voltou? Opa, estão me ouvindo? Ô Felipe, tá me ouvindo, Felipe? Agora sim, professor, voltei a ouvir. Ah, então, o que você falou do eixo aí? Porque caiu, eu não entendi o que é o valor eixo. O valor eixo na empresa, vamos supor, hoje eu tenho uma empresa, ela está avaliada, vamos supor, em 500 mil. Vamos supor, essa é a dedução, vamos supor, até mesmo se quiser entrar novos sócios, novos participantes para a empresa. Não é isso não. Não é essa informação não. Aqui a informação é da necessidade do capital de giro que você tem que ter para você pagar suas obrigações. Mas em cima dessas informações aí, você não vai deduzir, vamos supor, mais ou menos em quanto que a empresa está avaliada, mais ou menos o quanto sua empresa vale? Não, aqui eu só vou pegar o que eu tenho de dinheiro, de estoque e do que eu tenho a receber em relação ao que eu tenho a pagar. Só que aí tem, fora isso, você tem muito do imobilizado, que é equipamentos, que é estrutura física, isso não conta, né? O terreno, alguma coisa, a própria empresa, né? Aqui é somente o dinheiro, os estoques de mercadorias, o que você tem a receber e o que você tem a pagar. Né? Porque o estoque, se você quiser vender, você vende rápido e pega dinheiro, mas é isso, não tem outra coisa não. Entendi. Certo? E aí você tem que fazer, como a gente viu, esse equilíbrio entre o risco e o retorno, né? Porque é complexo, a gente já até conversou aí com os colegas, essa questão do investimento, né? Porque você está vendo, está crescendo, mas você não tem uma noção do que é. Então a gente precisa ter, de certa forma, através de números, essa condição de a gente poder realmente fazer um investimento ou fazer uma melhoria ou ter o capital de giro para liquidez, né, de acordo com o que a organização está nos mostrando, né, de acordo com o que realmente está lá demonstrado através dos números. Então as fórmulas aqui estão aqui, né? O que precisa ser feito é praticar a partir dessa constituição dessas informações, né? Então é por essa razão que fica um pouco mais complicado. Beleza, então hoje era isso que a gente tinha para passar. O que nós vamos fazer amanhã? E aí é importante todos participarem. Eu vou colocar uns exercícios para a gente trabalhar em sala de aula. Nós vamos fazer em conjunto esses exercícios. Beleza? Eu vou disponibilizar ele no final da tarde. É interessante que imprimam para depois vocês irem fazendo. E nós vamos fazendo em conjunto com vocês na sala de aula. Esse exercício aqui. Vou postar uns 3, 4 lá para a gente fazer junto. Beleza? Ok, então, Sérgio. Por hoje fica por esse conteúdo aí. Eu acho interessante vocês darem uma lida principalmente nesses exercícios finais aqui, ó, né? Até para ter um conhecimento para amanhã a gente poder ir fazendo os exercícios e ter como discutir. Vocês vão discutir, vão, né? Ok? Ok, professor. Então, fico agradecido aí. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom descanso a todos aí. E eu vou postar lá a atividade. O senhor também aí.